Vamos falar sobre santidade. Quero que você tenha em mente que a Bíblia é um livro que tem lei, história, poesia, profecia, que tem mitologia, lendas, vai por aí afora. Segundo, tenha na sua mente que homens inspirados pelo Criador falaram e pessoas escreveram a respeito deles, gente que servia na nova aliança de Cristo mandaram cartas para outros, que os evangelhos foram especulações, as pessoas perguntando, botaram nomes de escritores dos evangelhos quando na verdade foram outros, e que houve acréscimos, houve na tradução paráfrases, coisas colocadas em outro sentido, e que houve 400.000 alterações no texto e 50.000 contradições. Tendo em mente isso, fica mais fácil entender. A etimologia da palavra santidade significa separado. É um tipo assim, eu vou pegar esse cabide aqui, ó, e eu vou separar ele no guarda-roupa, ele vai ficar sempre no guarda-roupa. É isso aí, não quer dizer que ele faça milagres, que ele seja uma coisa pura, que ele foi separado ali para o guarda-roupa. Pois bem, a palavra em hebraico kadosh, por exemplo, significa exclusivo. Para Deus, por exemplo, não é exclusivo, separado ali. Ok. Vamos para a santidade de Deus. Êxodo 15 e 11. Quem entre os deuses é como tu, majestoso em santidade? Isso aqui é politeísmo. Esse Deus aqui, que estava guiando o povo de Israel, ele estava no meio dos deuses. Isso não era anjo, isso era politeísmo. Teve o enoteísmo, que era diversos deuses, mas tinha um maior, que era ele. Teve o politeísmo, vários deuses, inclusive sol, lua, tudo era Deus, na concepção dos homens. E o monoteísmo, que é esse de hoje. É o Deus dos islâmicos, dos palestinos, dos cristãos e dos judeus. É o mesmo, é um só. Embora os judeus não aceitem assim. Pois bem, em Isaías 6:3, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Dá um frio na espinha que o nosso Pai, o nosso Criador, seja chamado Senhor dos Exércitos. Mas é porque Ele criou o exército da natureza. O exército da natureza, o exército de homens, o exército de anjos. Bom, mas seria melhor ser colocado como o Messias falou, o Pai. Chamado de Pai fica mais familiar. Senhor dos Exércitos dá a entender que a gente é filho de alguém que está sempre liderando exércitos de batalhas, né? Diga-se de passagem, uma observação, o exército da natureza, desde que eu sou criança, desde criança até hoje, que eu vejo sendo manipulado por homens, que manipulam o clima e usam a natureza contra nós mesmos e botam a culpa no Criador. Pois bem, 1 Samuel 2:2, não há santo como o Senhor. Esse santo aqui, não há santo como o Senhor, é que, na verdade, Israel, ele sempre tinha Deus como exclusivo dele. Não há santo como o Senhor é santo, é exclusivo para nós, né? E as pessoas na concepção, quando eles têm sonhos, eles têm visões, eles têm pensamentos, é sempre baseado no que eles pensam. Sempre é assim. A Nadir, por exemplo, a bispa Nadir, tudo que ela pensa baseado na crença dela, da forma dela lá. E aí ela vai passando que é revelações. Paulo diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Se você vê se um judeu for profetizar, é baseado nas coisas dos judeus. Se o brasileiro for profetizar, é baseado nas coisas dos brasileiros. E vai por aí afora. Povo chamado para a santidade. Levítico 11, 44 e 45. Sede santos porque eu sou santo. Ou seja, aqui o Deus de Israel estava dizendo, sejam separados para mim, que eu sou separado para vocês. Mas aí cadê o resto do povo? Não foi criado o mundo? João 3:16, Deus amou o mundo, mas aqui é estranho. Não, vocês se separam para mim, que eu me separo para vocês. E o resto? O resto a gente mata tudo. Um tipo assim, né? Levítico 19:2, fala a toda a congregação de Israel, sede santos, porque eu sou santo. O maior cuidado do Deus de Israel é que Israel fosse fiel a ele e ele fiel ao Deus de Israel. Mas só que nessa caminhada de Israel pelo deserto para Canaã, muita coisa estranha aconteceu,
o que dá-se para entender que não era o Criador dos céus e da terra. Esse povo andou enganado. Mas no século XXI nós temos prova de que esse cristianismo que está aí não tem nada com o Criador verdadeiro. O povo está sendo guiado por deuses estranhos. Do mesmo jeito. Até porque Jesus disse, muitos são chamados, poucos escolhidos. Por quê? Porque vão ser encontrados servindo a outros deuses. Levítico 19:2. Fala a toda a congregação de Israel. Sim, eu li isso aqui. Que eu sou santo. Sejam separados para mim, que eu sou separado para vocês. Você vê que é acepção. Não, você é a única nação que eu quero, o restante eu não quero. De novo, cara. Mas esse Deus não tinha matado o povo na época do dilúvio. E tinha dito que não iria nunca mais destruir o povo. Fez até uma aliança fazendo arco no céu, para que com dilúvio, com chuva não ia matar o povo. Mas agora de repente, não, eu vou matar com espada. Eu vou matar de novo, agora vai ter só um povo que é de Israel. Esse Deus não aprende, ele faz a criação, não dá certo, aí recomeça de novo, e não dá certo, e fica recomeçando o tempo todo. E agora, segundo as profecias pós-milenistas ou pré-milenistas, vai destruir tudo de novo numa terceira grande guerra mundial, no Armagedon aí, para recomeçar tudo de novo do milênio e reinar aqui. Essas histórias não batem muito não, né? Diga-se de passagem, passei 31 anos pregando essas coisas, acreditando, mas chega um momento que Paulo disse, a luz, o dia vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Ele diz assim, quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, quando passei a ser adulto, deixei as coisas de criança, né? Quando vem o que é perfeito, o que é imperfeito será aniquilado. Vai cada vez mais as coisas clareando diante dos nossos olhos. Daniel 12 diz que a ciência se multiplica, o conhecimento vai aumentando. Olha só, Levítico 27:8, santificai-vos e sejam santos. Se separa para mim, é como se fosse um marido ciumento. Claro que o marido que mais tem ciúme é aquele que pega a mulher que é de outro. Fica com ciúme medonho, porque sabe que ela abandonou o marido, pode abandonar ele ou voltar para o marido. O Israel andou com deuses falsos, é tanto que Deus falou que Judá e Samaria eram duas prostitutas chamadas Olá e Olibá. Olá e Olibá, que estavam mostrando os seios, alguma coisa, porque se prostituíram com outros deuses. Êxodo 19, 5 e 6. Vós sereis para mim um reino sacerdotal e nação santa. Que desgraça. Reino sacerdotal. O sacerdote era direto matando bicho, esquartejando. O cara pecava e o animal ficava morrendo. Não está vendo? As crenças sumerianas, babilônicas e astecas, e de todo tipo de povo nômade, de povo bruto, de povo usado pelo cão, pelo diabo, sempre fizeram as mazelas dele, fizeram coisas ruins e pegaram animais, sacrificaram, esquartejaram, torturaram os animais, derramaram sangue para que os deuses perdoassem eles. Israel foi do mesmo caminho. Sacerdote, cara, sacerdote era chamado só para ficar derramando sangue, cortando cabeça de bicho, arrancando pata, cortando os pedaços e mexendo com sangue o tempo todo. Ah, vocês vão ser uma nação de sacerdotes, ou seja, com espada na mão, derramando sangue. Mas sangue de quê? Das nações, todo mundo, sacrificar todo mundo. Criança que está na barriga da mãe, né? Que desgraça. Não, aquele quer dizer um povo todo de branco, dizendo santo, santo. Não, 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 não. Não, não era não. De jeito nenhum. E os mais sanguinários eram da tribo de Levi, que ficava para cortar, para derramar sangue, sabe? A nação santa, separada só para derramar sangue, ó. Santidade no culto e nas ofertas. Vamos lá, nas ofertas. Êxodo 28 e 36. Sobre o sumo sacerdote. Ó. Farás também uma lâmina de ouro puro e nela gravarás santidade ao Senhor. O que quer dizer isso? Uma lâmina é só para cortar a vida inocente, animaizinhos. O Deus de Israel, que Israel é descendente de Eber, né, o povo hebreu, descendente de Eber, que é neto de Noé, e Noé foi aquele que Deus disse que fizesse a arca que entrar de 2 em 2 dos animais para ele preservar. Mas depois de 42 dias, no Monte Ararat, segundo a história da mitologia, da escritura, Noé pegou os animais que tinha lá, que era para procriação, e queimou, fez um assado, e Deus sentiu o cheiro da fumaça e disse, gostei, legal. Ele podia ter dito, peraí, Noé, para preservar, eu disse que preservasse. Não, ele quer os animais, mas depois quer que mata os animais e sacrifica os animais e fica contente. A estreia de Salomão
na lambança de servir ao Criador e serviu a 1000 deuses diferentes, trabalhou com 72 demônios e um demônio chamado Asmodeus. Começou com animais que ele queimou na inauguração do Templo de Salomão, que foi tanta fumaça de animal queimado que escureceu o céu. Que desgraça, cara. Que tipo de Deus é esse? Jeremias disse que o pai do Messias nunca pediu sacrifício nenhum. Eu acredito assim, né? Pois bem, Levítico 22, 31 a 33. Eu sou o Senhor que vos santifico, guardarás os meus mandamentos. Mas peraí. Deus falou em Êxodo, capítulo 20, que os mandamentos dele eram amar a ele e amar ao próximo. E aí ele está dizendo agora, eu separo vocês para vocês guardar os meus mandamentos, só que aqui em Levi já eram outros mandamentos. Para ficar matando, já eram outros mandamentos, né? Aí tem um Deus dizendo aqui, ó, eu separo vocês para vocês guardar meus mandamentos. E esses mandamentos, ao invés de 10, já se tornou 613 e foi criado o Talmud por Moisés. A esposa de Moisés diz, tu és para mim um homem sanguinário, né? Vamos lá. Ezequiel 44, 23. Ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o profano. O que é o santo e o profano, segundo Deus de Israel naquela época? O santo para ele era aqueles que seguiam as regras dele. E o profano era todo aquele que não seguia Israel. Então, todos deviam morrer. Igual Constantino, quando fundou a sua religião pagã, cristianismo pagão. Ele pegou as crenças babilônicas, egípcias, assíria, persa, grega e do inferno, de tudo, e pegou a crença do cristianismo, botou tudo junto e disse, agora, quem não for da religião cristã vai ter que morrer. Vamos fazer cruzadas. Cruzadas? Vamos botar um caminhão, um trio elétrico e pregar? Não. Vamos pendurar um monte de gente nas cruzes, os que não crerem em Jesus, em Cristo, né? Vamos pregar, vamos pregar. Vamos pregar as boas novas? Não, pregar pessoas em cruzes. Entende? Cruzes? Pois é, então, para Israel, ser santo era ser separado para fazer a vontade, o Deus de Israel, né? Foi a vontade dele. Se deixasse de fazer a vontade dele por algum momento ou reclamasse, ele surge um monte de hemorroida no bumbum do pessoal, aí ele tinha de fazer uma hemorroida de ouro para as pessoas olharem para serem curados, tinha de fazer um monte de serpente picarem eles, e fazer uma serpente de bronze para eles olharem para a serpente e sararem. Veja que não tem nada a ver com o pai do Messias, isso é uma coisa horrível. Mas aí o crente fundamentalista, não, irmão. A Bíblia é um livro sagrado, fechado é um livro, aberto é a boca de Deus, isso aí, mentira, não é nada disso não, você foi enganado. Você foi enganado. Por isso que eu digo que para estudar tem de ter a concepção que não é isso aí. Porque com tudo você se escandaliza. E os homens que escreveram aqui falhavam, faziam cocô, erravam, muitos eram hipócritas, muitos erravam nas suas profecias, sim. Tinha um monte dessas pessoas aqui que você não percebeu, mas eu posso mostrar para você. De acordo com o tempo que eu tiver. Estou falando de santidade porque quiseram me ensinar sobre santidade. Estou ensinando para você sobre santidade na Escritura. Santidade como modo de vida. Olha só, Deuteronômio 6 e 7. Porque tu és um povo santo, ao Senhor teu Deus. O Senhor te escolheu. Acepção, né? O Senhor escolheu Israel. E o resto do mundo? O resto do mundo se lasque, né? Escolheu Israel. Vocês vão ser santos. Santo o quê? Separado para ele, que ele separou vocês. Não está vendo que isso aqui foi uma falsa divindade? Que essa santidade aqui é uma coisa falsa? Essa separação. Vejam que a etimologia da palavra consagrado, ou quer dizer santificado, quer dizer separado, né? Olha lá. 2 Samuel 24, 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor, o que é limpo de mãos e puro de coração? Poxa, mas como é que o povo de Israel poderia subir ao monte do Senhor? É verdade que esse negócio de monte foi uma fraude, né? Jesus falou nem no templo e nem no monte. O povo fazia, mas ainda hoje fazem nos montes, tanto de religiões afros, como protestantes, como várias tribos de bárbaros, eles fazem sacrifícios em montes e não é o que o pai pediu, né? E não se tem garantia de as coisas que foram feitas nos montes se foi o pai que realmente mandou, né? A Escritura fala, mas até Jerônimo pediu perdão, porque o Papa o obrigou a escrever coisas que não era verdade, né? Tem coisas na Escritura que é mentira, que os homens botaram. Você tem de ter em consciência,
ter consciência disso. Que a Bíblia foi bastante manipulada, mas o que eu estou falando pode ser rastreado, pode procurar. Pode pesquisar que você encontra, antes de falar alguma besteira. Sim. Como é que o povo de Israel é limpo de mão e puro de coração? Se os caras já saíram do Egito, Deus dizendo, ó, as mulheres pedem emprestado joias e vestido de festa às egípcias e digam que vão devolver, vão só lá no deserto servir a Deus, fazer um culto, né? Mas os egípcios confiam em vocês moraram juntos, vocês são tipo irmão, sabe? Lá na terra de Gósen, morou junto com os egípcios, o povo de Israel. Então, vocês pedem, mas é enganando. Vocês vão levar e não vão mais entregar de volta, entende? É mentindo, é enganando. Então, Deus já ensinou esse povo a não ser puro de coração, né? É igual o pai dele, Jacó. Ó Jacó, você vai trabalhar para o seu sogro por Leia e Raquel. Você queria Raquel, mas é a mais nova, tem que ficar com a mais velha primeiro. Ao invés de 7 anos, 14 anos. E aí você vai dizer que o seu salário vai ser as cabras malhadas e listradas, alguma coisa do tipo. E tu vai, pega nos canaviais, você vai cortar umas varas, descascar, e as cabras vão olhar para elas e vai dar cria só aquele tipo lá listrado e tal, que é para você. E aí eu vou ensinar essa trambicagem, você vai ficar rico e o seu sogro vai ficar com raiva, mas você vai embora com todo o rebanho dele, até a tua esposa vai levar os deuses do cara embaixo da montaria. Veja um Deus trambiqueiro ensinando os caras a serem trambiqueiros. Ah, quer subir o monte do Senhor, quem é limpo de mão e puro de coração. Nem tinha um coração puro. E, digo mais, de mãos, eram mãos que derramavam sangue, cara. Israel derramava sangue, né? Não era puro de coração nem limpo de mão, não. Miqueias 6:8. O que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que ande humildemente como teu Deus. Perfeito! Essa profecia de Miqueias, isso aqui é o pai do Messias. Foi o que o Messias falou. É aí que você vê a diferença do Deus falso para o verdadeiro. Foi o que Jesus disse, ó. Que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça. Ó, que ames a misericórdia. Foi o que Jesus disse para os fariseus. Vós dais o dízimo do endro e do cominho do coentro. Para quem eles davam? Entre eles mesmos, porque os carentes eles não ajudavam, assaltavam a casa das viúvas. Mas deixaste o principal da lei, justiça, misericórdia e fé. Pai, quer que pratique a justiça, é justo ajudar o carente. Ter misericórdia é ter pena dos que sofrem. Ter fé, não só para receber, mas para distribuir, né? 21 anos como líder, o que eu peguei eu distribuí, só sobrou umas continhas para eu pagar. Mas quem está lá de fora, tenta me julgar, impondo sobre mim coisas que não está em mim, que eu não fiz. Dizendo que eu fiz sem eu ter feito, dizendo que eu sou sem eu ser, e dizendo para onde eu vou sem ser o lugar que eu mereço. Então você vê que ainda hoje, a semelhança do povo de Israel que andava servindo a um Deus falso, os de hoje são terríveis. É um povo intolerante, terrível, mentiroso, viu? Usando o nome de Deus. Tem fiéis? Tem, mas os fiéis estão saindo do meio dos templos porque já perceberam já a grande Babilônia, a prostituta, engodando todo mundo com a sua prostituição. Então vamos lá. Pratica a justiça, ameis a misericórdia, ande humildemente, sim. Isso aqui é perfeito. Isso aqui é o Criador, viu? É isso aqui que o Criador quer. Se ama a justiça, a misericórdia e ande humildemente perante o Criador. Quando uma pessoa chega humildemente aqui no canal, eu já sei que ele é um servo do Criador, né? Santidade de Deus em Cristo. Vamos lá. João 17:11. Jesus ora, Pai Santo, guarda-os em teu nome. Existem coisas que Jesus falou que não foi escrito, coisas que Jesus não falou e escreveram. Dizem até os hebraístas que Marcos 16 foi posto na escritura. Prega o evangelho a toda criatura, cura enfermo, fala língua e outras línguas e tal, que ali não está nos manuscritos originais. A história também da mulher que foi pega em ato de adultério, que eu sempre cito, dizem os hebraístas que foi posto ali também, né? Essa é a realidade. Não, mas o pastor ensinou que a Bíblia não tem. Ele mentiu. Não é só ele, não. É todos. Se rezar a cartilha, mentem. É preciso pegar a escritura e usar a hermenêutica, a interpretação do texto correto, como ciência, e a exegese e a aplicação do texto de uma forma neutra, com a mente vazia. Eu estou aqui, se a escritura fala a verdade, eu estou dizendo que é verdade. Se está falando de coisa que não bate, eu vou dizer que não bate. Tem de ser justo. É isso que o Criador quer. Jesus disse, examinar as escrituras. Não é para ler e falar sem entender, não. É para examinar. Né? Meticulosamente, minuciosamente, detalhadamente. Detalhadamente, meticulosamente, minuciosamente. Então aqui,
Pai Santo, guarda-os em teu nome. Guardar em teu nome fica uma ponta meio solta assim. Não sei se Jesus falou isso mesmo. Ou se aqui no Evangelho de João trabalharam muito para querer provar a divindade de Jesus para se tornar como Deus da religião, alguma coisa do tipo. Então João tem alguma coisa que não bate muito. Em teu nome, mas como que o nome de Deus não é tão popular? Os nomes que aparecem, Elohim, Jeová, um monte de nome, não é o nome do Criador, né? E alguém fala mais que seria mais Iahu, Jesus Yahushua, Jerusalém Yahushalém, Judá Yahudá, João Yohanan, porque não tem J, tem Y, né, no aramaico. Então assim, guarda em teu nome e tal, não sei se isso aqui é bem isso. Atos 13:14. Pedro chama Jesus de santo e justo. Jesus ele era justo, é justo, e santo, realmente ele separou-se para a obra do Criador, não fez como os pastores, né? Os pastores, eles são novos convertidos, querem servir a Deus, alguns são até filhos e netos de pastores. Bom, os que são filhos de pastores têm desejo de conhecer uma vida lá fora, não uma vida religiosa ali. Mas aí eles entram, começam até querendo praticar, mas quando vê que rola grana, 99,9% vira-se casaca e acabou, né? Mas Jesus não, até o fim, no ministério dele, segundo a Escritura, ele foi separado, né? Santo e foi justo. Apocalipse 4:8. Os seres celestiais dizem, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Olha, a figura que eu vejo, essa figura aqui do Apocalipse, que foi copiado do Apocalipse de Pedro e do livro de Enoque, esse Revelação de João, e muita coisa mais que você não sabe. Eu não quero ir para um céu que tem uns seres tudo espantados e falando e bajulando. O Criador que eu sigo, ele é. A minha adoração a ele já é isso, reconhecer que ele é tudo. Eu não preciso ficar falando, pois santo, santo. Não, 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 não. Isso aqui é emoção humana querendo se expressar porque viu Michael Jackson, porque viu Deus, porque viu alguma coisa, um anjo, porque viu a Lady Gaga de perto. Gaga, não sei o quê. O Criador é um pai. O que a gente sente perto do pai é o aconchego, é o amor, é a justiça, é a paz. Isso para um pai bom, porque eu não sentia esse aconchego, essa justiça, essa paz com o meu pai, porque o meu pai tinha a mente dele muito envolvida com muita coisa na vida. Então tinha algum momento de afeto ali pequeno, mas a cabeça preocupada, misturada com tudo, né? Então, acho que essa coisa de santo, santo, essa coisa toda, a religião pôs muito aí para que se tenha Deus com muito respeito, com muito temor, com muito... Porque, na verdade, assim, eu ensinei meus filhos pela a inspiração que eu senti do meu Pai Celestial, a não me chamar de Senhor primeiro, me chamar de Senhor. Eu não chamo o Criador de Senhor, eu chamo ele de Pai. Eu chamo de Pai. Agora, tem pessoas que chamam ele de Senhor, diz que ele manda, aí constrói um templo que ele detestou, mandou Nabucodonosor derrubar, mandou o imperador Tito derrubar o templo de novo, aí constrói um templo e diz que é para ele. Mas na boca diz, Senhor, Senhor. Aí o pai pediu que tivesse justiça, misericórdia e fé e ajudasse os carentes. Não ajuda os carentes, investe em patrimônio, mas chama ele de Senhor. Aí Jesus disse, bem falou Isaías acerca de vós, hipócrita. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando e praticando o preceito dos homens e não do Criador. Então é isso aí. Por isso que eu digo que muitos falam de santidade só de boca. Abílio Santana, eu lembro ele dizendo assim, tem uma música que diz, não posso viver longe de você. Aí eu digo, tua mãe, tem de respeitar, ele é Senhor. Sim, era Senhor, mas o cara era coberto de adultério. Na boca, Abílio Santana glorificava muito, maior zelo por Deus. Mas na prática, era uma prostituição medonha, segundo os líderes dele falaram para mim. É o que acontece nessas igrejas aí, começando pelos líderes. É uma santidade medonha. Eles ensinam que os crentes sejam santos, mas eles não são. Aí Jesus fala para esses fariseus novos e malignos, observai, pois, tudo quanto dizem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, pois dizem e não praticam. Santidade não é de boca, não. O cara está lá, bendito seja o nome do Senhor para sempre, tu és santo, santo. Mas aí não tem coragem de dar 1 quilo de feijão para um faminto que está passando fome com os filhos. Mas ainda pega tudo que tem e entrega para o líder de uma igreja que já tem Hilux, que tem casa de praia, que tem tudo, que tem contas bancárias, entrega para ele, dizendo que é para Deus, deixando a pessoa carente. Aí chega um Frank aqui abrindo os olhos, ele não abre os olhos,
ele acha que está santo com Deus. Não, eu faço tudo certo. Visto roupa de crente, saia abaixo do joelho, salto não muito alto, eu não corto o cabelo, só ajeito as pontas, não uso maquiagens, porque eu sou santa, sem roupa com decote grande aqui, né? Eu vigio, eu só louvo a Deus, faço parte do conjunto das senhoras. E aí, justiça, misericórdia e fé? Justiça, misericórdia e fé? Eu tenho fé para seguir a religião. E aí eu dou meu dízimo ao pastor, se ele usa mal, é ele, Deus, mas eu segui a escala da igreja, fiz a minha parte, para mim estou santa. Não. Bom, você está santa para o sistema, para o Criador, não. Vamos lá, vamos abreviar. Crentes chamados à santidade. 1 Pedro 1, 15 e 16. Assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos em todo o procedimento. Pedro, como é que Pedro chama pessoas para serem santos em todo o procedimento? Ele era hipócrita. Paulo mesmo repreendeu ele. Quando ele estava com os gentios, dizia que concordava com eles. Quando estava com os judeus, dizia que concordava com os judeus. Quando estava com crentes, dizia que concordava que a fé era diferente. E demorou para se converter, ou pelo menos converter, entender, né? Se batizar, ser introduzido no conhecimento da verdadeira fé, né? Ele demorou a ser introduzido. Chegou um momento que Pedro disse: temam ao rei, sirvam ao rei, ou seja, se o rei quiser que vocês dobrem o joelho, dobra o joelho, não tem problema não, está tudo certo. Não tinha como. Como Pedro poderia dizer que as pessoas fossem separadas por o Criador de toda forma, se ele mesmo era dividido? Ele mesmo era dividido. Então, Efésios 1 e 4. Deus nos escolheu nele para sermos santos. Olha, se Deus nos escolheu, né? Eu penso assim que Paulo diz que Deus nos escolheu. Automaticamente, sendo o Criador presciente, sendo onipotente, sabendo de tudo, ele sabe os que são chamados e os que são escolhidos. Agora, assim, ele nos escolheu para sermos santos. E a palavra santo quer dizer separado. Automaticamente eu diria assim, ele vai escolher os santos que se separaram, os que... Tipo assim, eu, Frank Lima, eu cuidava de um circo com 16 anos, eu cuidava de um comércio, ajudava meu pai no comércio, eu tinha uma lanchonete minha, eu fazia desenhos, praticava artes marciais. Então eu deixei isso, me separei só para pregar o evangelho. E aí, pregava o evangelho, ganhava as almas iam para a igreja, o nome delas era rolado na lista de membros, eram batizados lá, e agora recebiam preceitos de Moisés. Recebiam um monte de lei para cumprir, não era apenas crer em Jesus e ter a vida eterna, porque Jesus disse, está consumado e pagou o preço do pecado. Então, depois de eu liderar a igreja 8 anos como mais novo, presidindo o campo de trabalho no Ceará, depois de 10 anos sendo itinerante, 2 anos montei uma locadora de vídeo para gerar dinheiro para ser itinerante e continuei pregando. Depois mais 10 anos livre ainda, 12 anos ao todo sendo itinerante. Vi que a mola mestra da religião é dinheiro. Sem dinheiro, pastor nenhum trabalho nem padre. Então, resolvi sair de lá. Montei posteriormente o canal aqui no YouTube e digo que devemos amar aquele que nos dá fôlego para respirar, seja quem foi ele, mas ele para mim é o Criador, e ter empatia, ter pena do que sofre, ajudar o carente. Pronto, eu creio na vida eterna no Criador, acredito que é isso, foi que Jesus disse, quem amar o Pai de todo o coração, toda alma e todo entendimento, e amar o próximo como a si mesmo, já cumpriu com toda a Bíblia, com a lei e os profetas. Eu acredito nisso, acredito que santidade é isso. Santidade hoje, para mim, está atrelado a amor. Paulo falou em 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanece fé, esperança e amor. Esses três, mas o maior é o amor. Eu acredito que um homem santo, primeiro, a santidade está no amor. Mas a santidade do Antigo Testamento era terrível. Você não é santo, tem de morrer a espada, seu profano. A Igreja Católica, você não é santo, tem de se arrepender, tem de ser queimado na fogueira, tem de ser torturado. Os santos que não têm amor é uma desgraça. E o que tem amor o ensino de Paulo, é de Jesus, esse é o caminho. Santidade nas igrejas, quando não tem o amor, é só sacrificar os outros, censurar os outros, é maltratar os outros em nome de santidade, né? Comete injustiça em nome de santidade. Efésios 1 e 4, Deus nos escolheu para sermos santos. 1 Tessalonicenses 4 e 7, Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Olha, eu acredito na Escritura que a impureza aqui
É aquela lá de Hebreus, não deixando a vossa congregação, como é o costume de alguns, né? Que estavam na congregação da graça e estavam querendo voltar à congregação da lei, que era a prática da lei de Moisés, que levou as pessoas à perdição, né? Moisés foi tão culpado disso, que o Criador não permitiu ele entrar na terra prometida, porque ele escreveu um monte de coisa que Deus mandou. Deus disse, não matarás. Ele disse, ó, se o pai mandar o filho trabalhar, ele tiver preguiça e não quiser ir, é para apedrejar. Se fizer assim, o assado apedreja. Se a mulher errar, se a mulher adulterar com o homem, deixa o homem, né? Era machismo. O homem fica vivo, mas a mulher enterra no buraco e mete pedra na cabeça dela, na cara dela, até ela morrer. Isso era Moisés. Então aí, mas era em nome da santidade. Não, é para purificação. É para purificação. O homem e a mulher vestiam vestidos. Deuteronômio 22:5. O homem não viste a roupa da mulher, nem a mulher do homem. Por quê? É porque a mulher, ela tem a menstruação. E isso é uma impureza. E é. A menstruação não é apenas o sangue para a geração de uma criança ali, uma preparação para ela ser mãe, não é isso? Não, não. É impureza. É um sangue impuro, é pecado. 7 dias ela está impura diante de Deus. Mentira, Moisés. Não é não. É impura. E se o homem vestir o vestido da mulher sem querer, mesmo que não esteja manchado, vai ser impuro 7 dias. Olha que santidade desgraçada é essa, que loucura é essa. E essa loucura veio aí as pessoas, os líderes das igrejas, que não falam sobre economia, nem sobre a pilantragem que fazem com dinheiro, vão se ater a falar sobre roupa, sobre costumes, sobre voz, sobre não dizer palavrão, sobre não sei o quê. Eles pegam os assuntozinhos bem Zé Ruela para não falar a verdade, que eles são cães gulosos do inferno, que não se saciam de comer e só querem cada um a sua parte. Então, a impureza, na verdade, volto aqui, para o povo naquela época, era impureza, era voltar para as coisas da lei. Ser puro era separar para o sacerdócio do Messias, para servir o Messias pela fé e não mais pelas obras da lei de Moisés, né? Santidade pela obra do Espírito Santo. Romanos 15:16. Para que a oferta dos gentios sejam santificada pelo Espírito Santo. Eles faziam de conta agora que, assim como ofereciam ofertas para Deus, o Criador não é o Criador que quer agdar com cachaça, com farofa, com oferta, ou então com frutas, com coisas. O Criador nunca pediu isso, né? Que eu saiba, não. Não estou censurando as religiões afro, cada um tem uma forma lá. Eu digo que as ofertas que Deus do Antigo Testamento pedia era cordeiro, era pomba, cara. Arranca a cabeça da pomba, destronca o pescoço dela, amarra o carneiro nas 4 patas, corta em 4 pedaços, para escorrer o sangue do altar. Você não está vendo, cara? Não, mas isso representava Jesus. Não me venha com essa. Estudando a teologia, a cartilha da teologia vai dizer isso. Mas isso tem cabimento a coisa dessa. O Deus que ainda hoje, os deuses que recebem as suas oferendas, não são o Criador. Repito, Jeremias disse que Deus nunca pediu sacrifício nenhum. O povo serviu a deuses falsos, né? Eu vou lembrar aqui novamente, que eu sempre conto, o povo sempre é manipulado e enganado. Diz o testamento de Salomão, do rei Salomão, diz clavículas de Salomão, pequena e grande chave de Salomão, e a Cabala Judaica, o livro místico dos judeus, que o Salomão trabalhou com 72 demônios. E um dos demônios que ele se afeiçoou foi um chamado Asmodeus. E ele fez um desafio, Asmodeus fez um desafio a ele, para ele tirar o anel do hexagrama das 2 pirâmides em forma de estrela de Davi do dedo dele. Quando ele tirou, o demônio transportou ele a 600 quilômetros dali. Ele andou peregrinando. O demônio se transformou em Salomão e ficou reinando em Israel. E o povo não desconfiava. O Edir Macedo, eu não sei se o espírito dele já está preso no limbo, no inferno. Pela carcaça dele você vê que ele replicou o templo de Salomão. O templo de Salomão foi uma abominação perante o Criador. O Criador ficou irado. Ezequiel viu na visão 1000 altares subterrâneos e os sacerdotes de costas para o altar queimando incenso para a rainha do céu, que é Artemis, a Semíramis, a Diana dos Efésios, a Mulher Maravilha, a Estátua da Liberdade, a chamada Graça, que é os filhos de Zeus, a chamada Justiça, que é a mulher com a venda nos olhos. Que há um monte de homenagem a ela, todo tipo de divindade, a Artemis, a rainha dos céus, a esposa do Nimrod, fundador da Torre de Babel. Então eles queimavam incenso e as mulheres choravam pela imagem de Tamuz. Tamuz é o filho da Semíramis, da esposa do Nimrod, essa deusa, a rainha dos céus. É o filho da rainha dos céus. E aí era 1000 altares, cada um para um deus e uma princesa diferente, que Salomão conquistou os reinos, não com a espada, mas com o pênis. Ele conquistou casando com as meninas. Então,
Deus ficou tão irado que enviou Nabucodonosor, que era um rei pagão, que passou 7 anos comendo capim com os animais, de tão bruto que era, porque não glorificou ao Criador. E bem verdade que fraudaram na escritura, era Nabopolassar, era o pai dele, ou era Nabonido, era o pai de Nabucodonosor, e botaram como Nabucodonosor foi chamado meu servo, Jeremias disse, o meu servo vai vir destruir o templo de Salomão, porque o pai não gostou. Então, o Edir Macedo fez o templo de Salomão, o que é santo para os homens, que as pessoas, inclusive até com a promessa de que os que ajudassem a construir o templo ficariam ricos. Ninguém ficou rico. Tudo mentira. E o povo continua correndo atrás da mentira. E achando que é santidade. Essa santidade é tudo falsa, né? Então agora estava Paulo dizendo, em Romanos 15:16, que os gentios eram recebidos como ofertas perante o Criador para serem apresentados como oferta oferecidos para, juntamente com a igreja, servir ao Criador, para pertencer ao Criador como se fosse oferta. Ou seja, santificado, ou seja, que agora os gentios fossem separados, deixassem seus costumes para ter o costume de Deus. Só que na fé, eles se decepcionaram um pouco. Teve gente que ficou querendo guardar o sábado, querer voltar a praticar a circuncisão, porque eles queriam fazer algo mais, e na fé não tinha muita coisa para fazer, era só crer e partir o pão com os outros. Eles sentiram até falta. Os crentes sentem falta disso. Eles não podem viver na casa deles, viver com a família, ir na praia, tomar um banho. Eu não estou dizendo praticar promiscuidade, não é isso. Ir num cinema, ver um filme, ou se divertir. Não, 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 não. Eles sentem falta de cumprir com o ritual, de cumprir com a liturgia lá do culto, nas escalas da semana, sair nas portas, entregar folheto, fazer parte de ensaio e não sei o quê. Eles sentem falta, querem pertencer a algo. E crer num Criador que já nos fez a partir do nada, que nos dá para respirar, não requer nada de nossas mãos, como Paulo falou aos atenienses. Eles acham ruim, eles querem fazer alguma coisa, então estão para lá. Jesus disse, a adoração é aqui, ó, é no entendimento, não é físico, nem palma, nem nada. Se quiser um dia fazer algo, faça por alguém que você encontrar no teu caminho, igual a parábola do bom samaritano. Então vamos abreviar aqui. Segundo Tessalonicenses 2:13, Deus vos escolheu para a salvação mediante a santificação do Espírito. Aqui o seguinte, a santificação do Espírito, Jesus disse o seguinte, porque o Criador é um só, né? Se eu não for, o Espírito Santo não virá. Por quê? Porque o Espírito que estava em Jesus veio sobre nós, que é onipresente. É o mesmo Espírito do Pai, né? Não é que o Espírito Santo seja uma pessoa separada, não. Ele disse, se eu não for, o Espírito não virá. Ele precisa que meu corpo vá e o meu Espírito volte. Onde tiver 2 ou 3, eu estarei no meio. Veja, é o mesmo Espírito do Pai que estava em Jesus e que está na igreja. Não é um Espírito, ou seja, de uma forma onipresente, é um corpo universal. Não, não, o Espírito Santo ele se manifesta como se fosse o Doutor Estranho, nos Vingadores. Ele se divide em milhares ao mesmo tempo, né? Como o Naruto se divide em vários, e aí ele entra na vida de cada uma, a pessoa sente a pessoa do Espírito Santo como um tipo o surfista prateado e vem assim voando e entra dentro da pessoa. Não, não é assim não. No entendimento, você está conectado com o Espírito Universal do Pai, que habitou no Messias, que faz lembrar as palavras do Messias, né? Pois bem, 1 Coríntios 6:11. Fostes lavados, santificados no nome de Jesus e no Espírito do nosso Deus. Então, lavado no nome de Jesus, no nome, era na pessoa, nas palavras, né? Jesus disse, vós já estáis lavados pela palavra que vos tenho falado. Então, a palavra dele limpa a gente, né? E veja que a palavra dele, ele era amigo de prostitutas, de ladrões, de pecadores, foi apelidado de amigo dos pecadores, né? Se eu estou nos bares, estou na favela, misturado com as pessoas, a tendência é do povo achar que eu estou fazendo alguma coisa errada. Mas, na verdade, Jesus vivia com essas pessoas, nem chamariam Jesus de santo nos dias de hoje. Santidade por meio de Cristo, Hebreus 10:10. Fomos santificados pela oferta do corpo de Cristo, feito uma vez por todas. Isso aqui é forte. Vou repetir. Hebreus 10:10. Fomos santificados, ou seja, separados, pela oferta do corpo de Cristo, feito uma vez por todas. Isso aqui quer dizer que uma vez que Cristo se ofereceu pela nossa vida, dando a vida dele, para nunca mais ser derramado sangue de ninguém, porque não era o que o Criador queria, e Jeremias disse que ele nem pediu isso, e agora diz que nós agora fomos separados para o Criador, somos do Criador,
pela oferta dele, que ele fez uma vez por todas, ou seja, não precisa de sacrifício nenhum. Se na Igreja Universal, do Valdemiro ou do Cila Malafaia disser para fazer um sacrifício, é paganismo, é profanação, era para serem apedrejados pela profanação do verdadeiro santuário que foi aberto pelo corpo do Messias e agora nós temos acesso direto ao Criador. O sacrifício do Messias foi de uma vez por toda, nos santificou, nos separou para o Pai. Por exemplo, eu sou separado para o Pai. Eu não fico santo, 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 ô glória, terra no bigode, show lacraia, eita lamparina, show lacraia, eita pebuçu, eita peraoba, eita parelheiros, eita quaquecetuba. Não, eu não preciso disso. Mas eu acredito no Criador, não só acredito, eu vivo, porque ele me dá para respirar, não coloco templo, nem Bíblia, nem pastores, nada no lugar dele. Sei que ele não se envolve com essas coisas de homens. E, na verdade, tenho empatia pelo meu próximo. Sempre que eu posso, eu faço algo pelo meu próximo. De 9 anos para cá, eu precisei que o próximo fizesse por mim, porque eu me acidentei, contraí dívida, fui trabalhar para pagar minha casa que eu não tinha. Mais de 21 anos como líder, não tive como comprar a casa que eu tinha de ajudar pessoas carentes. Eu fui trabalhar com as minhas mãos, desenhando, meus filhos e eu, para comprarmos a nossa casa, para pagar a conta da época do meu acidente, que eu contraí dívidas. E, enfim, eu que tenho precisado ser ajudado. Não tenho, o que eu tenho aqui é só um celular, e estou apenas despertando as pessoas, né? E aqui e ali umas pessoas do canal enviaram as ajudas para mim, mas é isso, né? O que eu posso fazer, eu não coloco nada no lugar do Criador, e para mim estou santificado. A santidade é essa. Não, santidade é uma pessoa que se separa e ele fica todo de branco e fica flutuando, e ele fala e tem perfume de rosas. Você aprendeu errado, meu filhinho. Não é isso. Eu acho que isso deve ser noutra dimensão, quando o Criador nos levar, que ninguém precisa de corpo igual esse aqui, e teremos todo amor, toda alegria, toda paz, toda justiça, toda verdade, toda emoção, tudo de bom. Mas aqui não é dessa forma aí, não. Então, Jesus fez o sacrifício uma vez por todas, nunca mais ninguém precisa de sacrifício. Esse sacrifício que a Igreja Universal pede, que a Mundial pede, que a DEVEC pede, é os líderes, né? Isso aí é tudo falso. O sacrifício foi do Messias e agora, e ele deu a vida pela vida eterna, não foi por riquezas materiais, não. Não, eu morri para mudar de vida, não foi para as pessoas terem a vida eterna, foi isso, né? Hebreus 12:10. Deus nos chama para sermos participando da sua santidade. Ou seja, para um tipo assim, é como o pai diz, meu filho, venha para casa, aqui na minha casa você tem tudo, eu vou cuidar de você. É só isso. Para o pai, né? Você vê os espíritos imundos. 1 Coríntios 1:30, abreviando. Cristo se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santificação e redenção. Então agora, aqueles que acreditam no Messias, né? Eles sabem que a sabedoria que nós temos é diferente da lei de Moisés e das coisas que a religião faz. E que a justiça, que é o que Jesus pediu para ser justo, principalmente amando o próximo, ajudando o carente, né? E a santificação, ou seja, quando Jesus deu a vida por nós, ele estaria pagando o preço para que nós pudéssemos sermos de fato, servirmos ao Criador e estarmos na presença do Pai. Estar na presença do Pai não é no templo, não é servindo a homem, não é nada disso. É você andar pelo mundo, por onde você for, você fazer o que você gosta, sem cometer iniquidade, sem colocar nada no lugar do Criador e sem ofender o próximo. Pronto, você andará em santidade perante o Criador. É difícil de entender? Precisa que eu desenhe? Não. Santidade das vidas transformadas. Romanos 6:19-21. Apresentai-vos vossos membros para serem a justiça para a santificação. Olha, eu acho justo estar falando essas coisas aqui. Os religiosos não vão achar justo. Vão achar que eu estou deturpando a escritura, vão achar que eu estou mentindo, vão achar que eu tenho um propósito maior. Mas por que eu faria isso? Eu estou disputando com algum pastor por igreja? Eu não tenho igreja. A igreja é do Messias. Eu faço parte da igreja que é o Messias. A igreja sou eu. Eu não tenho um templo para botar pessoas dentro. Não tenho. Eu não tenho dízimos e oferta de ninguém. Eu estou fazendo isso porque isso é justo e isso está separando, santificando pessoas para realmente servir ao Criador. Uma das qualidades dos santos é socorrer uns aos outros. Atos 4:30. Repartia o pão de casa em casa. Os que tinham propriedade vendendo traziam o valor aos apóstolos e repartia a cada um.
A qualidade dos santos é essa, não é juntar recursos e encher o rabo desses cães gulosos, pastores, bispos e apóstolos da baixa da égua, que investem em patrimônios e empresas e não ajudam os carentes e já retira do suor, das lágrimas, do sangue, dos pobres trabalhadores, que muitos deles estão até desempregados, e os caras ainda culpam. Está desempregado porque é infiel a Deus, porque não dá dízimo. Ah, meu pai do céu. É por isso que tem hora que eu xingo essa raça, viu? Penúltimo versículo para concluir, 2 Coríntios 7:1. Purifiquemo-nos de toda a impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade. Cara, aí eu diria, Paulo, agora você quer demais. Aperfeiçoar da impureza da carne, da impureza do espírito, para servir a justiça. Aperfeiçoando a santidade. É estranho, cara. Quer dizer que a carne é impura, o espírito é impuro. O próprio Paulo não disse que a gente dá graças ao Criador por tudo, e está tudo bem se um come carne, dá graça, se o outro não come, dá graça também, que é tudo pelo favor do Criador. Aqui está dizendo, aperfeiçoar a santidade. Como é, Paulo? Purifiquemo-nos de toda a impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade. Olha, eu prefiro, então, somente amar o Pai e amar o próximo, já tá bom, né? Porque assim, se eu amo o Pai, eu sei que ele é um espírito puro, que só quer o bem. E o restante que discordar disso, é errado, né? E o meu espírito me conectando com ele fica bem, fica show de bola, né? E o meu corpo, não preciso purificar meu corpo. O que eu preciso fazer é amar o meu próximo e pronto. Não tem mais nada que purificar. Se eu acredito... Não. Tipo assim, o cara estava na cruz e disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, hoje mesmo. Não, filho, peraí, é preciso ser purificado. Você está aí pagando o pato, pagando o preço porque você roubava, você é um pecador, você tem de se arrepender, você tem de ir para uma igreja, se batizar primeiro, fazer uma... Não. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A purificação é crer no perdão do Messias, no amor, e já está tudo bem, eu acredito assim, né? Quando eu contesto Paulo, é pelo que o Messias falou. Eu acho que o Deus de Israel, não, tenho certeza que o Deus de Israel tem de ser contestado pelas palavras do Messias. Quando Deus apareceu no Antigo Testamento semelhante ao Messias, tá certo, igual em Miqueias, quando eu li aqui, né, que era bem semelhantezinho, que Deus quer a justiça, a misericórdia, que você ande humildemente, é o que Jesus pediu, você vê que é. Quando é diferente, é um Deus que tritura tudo, arrebenta com tudo, você vê que não é o verdadeiro. E o último, para concluir, Hebreus 12:14. Isso aqui é exatamente santidade por meio de vida em Cristo. Segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O escritor de Hebreus, ninguém sabe se foi Barnabé, se foi Paulo, se foi... Ninguém sabe quem foi que escreveu, se foi a patrística. Não sabemos. Segui a paz com todos. Bom, eu procuro paz com todo mundo. Os meus vizinhos, eu procuro paz com todos. Mas muitos não querem paz. Só deles me ouvirem falando com sabedoria, já não gosto. Só de eu dizer que eu trabalho com arte, com desenhos, e que eu fui pastor de igreja, mas abri mão de tudo pelo bem, já acho estranho. Então, assim, eu sigo a paz, mas eles não. Eles são muito truculentos. Eles não. Eu quero amizade, mas eles não coadunam comigo. Então, assim, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É como se voltasse ao Antigo Testamento, se separe para Deus, se separe. Olha, a santificação, para mim, eu vejo pela Escritura, é você acreditar no Messias, é você acreditar no Pai, é você seguir o mandamento do Messias, amar o Pai e amar o próximo. Isso já é a santificação. Você vai fazer correto. Faz 10 anos, 11 anos que eu saí do sistema. E eu hoje sou mais separado para o Criador do que antes, quando estava lá no templo. Essas palavras que eu falei aqui, se fosse no púlpito, eu seria interrompido. Não pode. Lá no púlpito tem de ser falada a cartilha da igreja. Parece que é santidade perante os homens, mas é ir contra o Criador, né? Então, meus queridos, é isso. Já cansei de ler versículo da Bíblia. Para aqueles que abrirão os olhos, a mente, e sairão do sistema, é um prato cheio. Para aqueles que não querem, como minha mãe, meus irmãos, eles vê tudo isso, ouvem tudo isso, não muda nada. Cada um é cada um. Cada um escolhe o seu caminho, né? Então é isso. Diga nos comentários o que vocês acham. Respeito quando vocês comentarem também. Tenha respeito, porque principalmente quem não está dando nada aqui para mim, porque quem faz parte do canal e está acreditando na palavra já é muita coisa. Mas aparece pessoas aqui que eles não ofertam nada e chegam me julgando,
dizendo que o Pix que eu botei no final eu não posso botar, que eu não devo comer, eu não devo vestir, que eu só tenho um celular, mas nem um celular deveria ter, que eu deveria estar de boca fechada, que eu estou errado, que eu sou... Então, tenha cuidado com os comentários, porque senão eu comentarei sobre você também. É isso, meus amados. Um grande abraço em todos. Estamos juntos sempre.